Lactato e hipertrofia. Como prescrever o treinamento na musculação? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Bom, vamos lá. Então, nesse vídeo nós vamos tratar do assunto que envolve a questão do lactato e hipertrofia muscular associada à prescrição do treinamento na musculação. Se você quer entender um pouquinho melhor como que o lactato estimula efeitos fisiológicos para disparar o processo de hipertrofia, sugiro que você assista o vídeo anterior. Eu vou pedir para a Raquel deixar o card aqui para você clicar, porque neste vídeo anterior eu mostrei o processo fisiológico de como o lactato ajuda no processo de hipertrofia, beleza? Então vamos avançar agora. Agora que a gente entendeu que o lactato ele não é vilão de nada, agora que nós entendemos que o lactato é sim fundamental para disparar o processo fisiológico da hipertrofia, agora então resta a gente entender um pouco mais sobre o que você, personal trainer, pode fazer na sessão de treinamento na musculação para potencializar a produção de lactato muscular durante o treino, para que no período pós-treino eu tenha, por exemplo, maior ação de hormônios anabólicos, como o próprio GH e o próprio IGF-1, para estimular aí o processo de síntese proteica. Então vamos lá, olha como é interessante. Então só relembrando aqui, durante o treinamento na musculação, nós temos muito uso, muito consumo do glicogênio muscular para geração de energia. Toda vez que esse músculo ele consumir, ele usar o glicogênio como fonte de energia, você vai ter a produção de lactato, beleza? Então, a musculação é um formato de treino onde a gente consegue, manipulando as variáveis agudas de treinamento, fazer esse músculo produzir mais ou produzir menos lactato. E como a gente entendeu nos vídeos anteriores, como o lactato é uma molécula sinalizadora para o mecanismo de hipertrofia e também para o mecanismo de emagrecimento, obviamente, quanto maior for a quantidade de lactato que a gente conseguir produzir nesse músculo durante a sessão de treino na musculação, maior vai ser o impacto tanto na redução do peso corporal quanto na sinalização para a hipertrofia muscular. Então vamos lá. Quando a gente pensa no programa de treinamento na musculação, nós temos que pensar em vários aspectos. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar é a questão, por exemplo, de qual sistema de treino que nós vamos utilizar. Depois a gente tem que pensar qual é o método de treino que nós vamos utilizar e aí a gente vai organizar as variáveis agudas de prescrição, que seria o número de exercícios que vão compor a série, o número de séries por exercício, o número de repetições por cada série para cada exercício, a velocidade de contração em fase concêntrica, fase excêntrica, que portanto está associada à cadência, e a cadência está associada ao tempo sobre tensão desse músculo. Nós temos que pensar, por exemplo, no tempo de recuperação entre séries de exercícios e entre exercícios. Temos que pensar, por exemplo, qual é a carga que nós vamos colocar, né, em cada exercício. Então, são muitos aspectos a se pensar. Eu quero te mostrar dois dos principais aspectos que você tem que prestar atenção para potencializar a produção de lactato e, consequentemente, potencializar o emagrecimento e potencializar a questão da síntese proteica. Bom, o primeiro aspecto está ligado ao tempo de intervalo entre séries e entre exercícios. Quando você vai numa sala de musculação de uma academia tradicional hoje, você vê que as pessoas estão lá, estão treinando, estão conversando, estão animadas, estão entre uma série e outra mexendo no celular. As pessoas fazem o número de série que tem que fazer, faz o gesto biomecânico adequado, faz na velocidade contrátil adequado, mas muitos praticantes de musculação simplesmente negligenciam o tempo de intervalo entre séries e entre exercícios. E esse é um erro comum, uma negligência comum, que pode impactar, obviamente, o resultado que esse cliente vai ter no emagrecimento e na hipertrofia. Por quê? Porque hoje a gente sabe que quando você usa no teu programa de treino na musculação um tempo de intervalo de aproximadamente 1 minuto entre séries e entre exercícios, você vai ter uma produção de lactato maior quando comparado às séries onde você usa o tempo de intervalo com mais de 1 minuto. Por exemplo, 1,5 minutos, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos. Então, se eu quiser, fisiologicamente, através da variável
tempo de intervalo entre séries e entre exercícios potencializar a produção de lactato no músculo, eu tenho que usar tempo de intervalo curto, de aproximadamente 45 segundos, 1 minuto. Por quê? Porque se o tempo de recuperação ele é menor em relação ao tempo de estímulo, isso me permite você ter por minuto, considerando o todo da sessão de treinamento, uma progressão ou uma quantidade percentual de trabalho muscular maior do que quem faz 3 minutos. Então, se por exemplo, você descansa 1 minuto e em média faz a série em 1 minuto, você teria aproximadamente 50% do tempo total da musculação em estímulo muscular para produzir lactato. Agora, se você usa 1 minuto, 2 minutos de intervalo e 1 minuto para executar, você teria aproximadamente aí 33% do tempo total da sessão em estímulo muscular. Então, isso faz com que a intensidade média da aula do treino de musculação aumente. E se aumentou a intensidade média, vai consumir mais glicogênio. Se vai consumir mais glicogênio, vai produzir mais lactato, beleza? Então, primeiro ponto, quer estimular maior aumento de lactato no treino de musculação para disparar todo o mecanismo fisiológico de emagrecimento e hipertrofia, trabalhe com tempo de intervalo curto entre as séries e entre os exercícios, beleza? Segundo ponto, olha que interessante. Se nós vamos usar um tempo de intervalo curto de 1 minuto entre séries e exercícios, obviamente que se eu colocar uma sobrecarga de peso nos exercícios grande, obviamente que eu não vou conseguir cumprir um determinado número de repetições. Então vamos imaginar, você vai fazer o leg press, por exemplo, e vai colocar lá uma carga para você fazer, por exemplo, 6, 8, 10 repetições. Então é uma sobrecarga bastante considerável. Então se você fizer, por exemplo, a primeira série com uma sobrecarga para 8 repetições no leg press, no agachamento, desenvolvimento, enfim, e se você descansar 1 minuto exatamente, quando você for para a segunda série, você já não faz mais 8 repetições, você vai fazer 6, 5. E se você fez a segunda série com menos repetições e descansou 1 minuto e vai para a terceira série, na terceira série você não vai fazer 6, 5 repetições, você vai conseguir fazer 3, 4. Por quê? Porque o tempo de recuperação foi insuficiente para você conseguir fazer o mesmo número de repetições da primeira série daquele exercício. Então é só você fazer isso daí lá na academia que você sabe. Então o que é sugerido? Que quando você vai organizar o treino na musculação com o objetivo de hipertrofia e emagrecimento, que você preste muita atenção no volume de treinamento. E o que é volume de treinamento? É a quantidade de treino. Volume quer dizer quantidade. Então, se você faz uma série, um treino na musculação com 12 exercícios em comparação a outro treino que tem 8 exercícios, o treino que tem 12 tem maior volume. Se você faz um número de séries por exercício, por exemplo, de 20 repetições, contra um outro tipo de treino que faz 10 repetições, 20 repetições você faz mais do que 10, então é maior volume. Se você faz, por exemplo, 3 séries por exercício e agora vai fazer, por exemplo, 5 séries por exercício, quem está fazendo 5 séries por exercício tem maior quantidade, então tem maior volume de treinamento. Então, olha que interessante, o maior volume de treino em geral está associada à maior produção de lactato muscular e em geral está associada a maiores ganhos de emagrecimento e hipertrofia em comparação aos treinos de menor volume. Então, dentro das variáveis que indicam volume, que predizem volume, você pode pensar, por exemplo, aumentar o número de séries por exercício. Então, ao invés de fazer o exercício 2, 3 séries, vamos fazer múltiplas séries, 4, 5, 6 séries por exercício. Ao invés de fazer muitas séries, porém com baixas repetições, porque a carga de peso é muito alta, vamos abaixar a carga de peso para fazer um maior número de repetições. Um maior número de repetições está associado ao aumento do volume. Então, se a gente comparar, por exemplo, hoje treinos com sobrecarga para 8, 10 repetições e treinos para sobrecarga para 22, 25 repetições, o treino de 22, 25 repetições tem um impacto maior na produção de lactato. Por isso que esses treinos hoje são indicados, inclusive, para hipertrofia e principalmente para emagrecimento. E aqui tem um detalhe
que a grande maioria das pessoas não querem que você saiba, que eu vou te contar. Presta atenção. Se eu faço 5 séries para um exercício, e para cada série eu faço, por exemplo, 25 repetições, beleza? E se para cada fase do movimento eu faço em média, 2,5 segundos. Então, por repetição, você tem 5 segundos. 2,5 segundos para a fase concêntrica, 2,5 segundos para a fase excêntrica. Então, se você tem 5 segundos por repetição, vezes 25 repetições, quanto que daria isso? Daria um pouquinho mais de 1 minuto de tempo de ação muscular, contrátil, beleza? Olha que interessante. O pico de produção de lactato dentro de uma série de um exercício na musculação é de aproximadamente 40 segundos, 1 minuto, beleza? O pico, a maior produção. Então, se eu fizer séries onde o tempo de contração dura 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos, a produção de lactato tende a ser menor. Se eu fizer séries que o tempo de contração dura, por exemplo, 1 minuto, a quantidade de lactato tende a ser maior. Então, quando você aumenta o número de repetições, não é só para aumentar o volume, mas é principalmente para aumentar o tempo de estímulo contrátil para cada série de cada exercício e pensando num aspecto fisiológico interessante, que é aumentar a produção do lactato. Portanto, não tem segredo quando você pensa a sessão de treino olhando para a fisiologia do exercício. O que a galera faz hoje na educação física? Pensa treino olhando para treino e esquece da fisiologia do exercício. Quando você pensa treino, prescrição do treino pautado na fisiologia do exercício, a chance de você errar é muito menor. Quando você pensa a fisiologia do exercício, o treino, na fisiologia do exercício, a chance de você produzir mais resultados e resultados mais rápidos para o teu cliente personal é maior. Por isso que muitas pessoas perguntam assim para mim: professor, poxa, eu estou prescrevendo treino, meu aluno está treinando, mas meu aluno não está resultado. Eu vejo os amigos aí, os outros personagens da minha cidade, da minha região, os alunos dele estão bombando de resultado, vem cada vez mais aluno treinar com esse cara e eu não consigo. Por quê? Porque você está pensando treino olhando para treino. E o teu concorrente lá, que está ganhando um monte de aluno, está ficando famoso, está virando referência no teu lugar, ele está pensando treino olhando para a fisiologia. Então, quando você olha para a fisiologia e pensa treino, você vai disparar assim como o teu concorrente está disparando. Por isso que eu sempre falo assim, se você quer aprender treino olhando para a fisiologia do exercício, qual curso você tem que fazer? O curso Masterclass Fisiologia do Exercício, porque ele é um curso que eu te ensino a montar treino a partir dos mecanismos da fisiologia. E não é só um curso, eu dou de presente para você 3 planilhas automatizadas, que essas 3 planilhas serão suas para sempre. Inclusive tem uma planilha de 1 ano de treino periodizado para hipertrofia e também para emagrecimento. É só você seguir o que está na planilha, que aquilo foi pensado, treino a partir da fisiologia do exercício. Então, tem desconto especial para você do YouTube, mas vai ficar ativo por pouco tempo, então clica no link que está na descrição do vídeo para você conhecer esse curso, beleza? Então, gostou do vídeo? Deixa o like, comente, compartilhe. Quando você deixa o like, comente e compartilha, o YouTube entende que você gostou desse conteúdo e aí eu vou saber se você está curtindo, se você está gostando e vou produzir mais conteúdos como esse, beleza? Se você não se inscreveu no canal, clique agora lá no botãozinho de se inscrever, ative o sininho de notificação, assim o YouTube avisa você quando eu fizer novos vídeos, beleza? Tamo junto, um grande abraço e viva a fisiologia do exercício!